Usuela, conversa sobre cultura, começando aqui na Causa Operária TV. Hoje, terça-feira, novo dia de Usuela, começando aqui no seu canal Revolucionário Independente. Eu queria já desejar as boas-vindas para todos aqueles que estão nos assistindo e pedir para que você se inscreva no nosso canal aqui da PCO TV. Se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, seja membro do nosso canal, contribua conosco, mande superchat, tem muitas maneiras de contribuir com a Causa Operária TV, uma delas, inclusive, é compartilhando aí o vídeo nas redes sociais, aí no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Você nos ajuda a aumentar o número de visualizações do nosso canal. Hoje, nosso tema aqui é polêmico, e como todos os programas Usuela com temas polêmicos, nós recebemos aqui direto de Taubaté o companheiro J. Boa noite. Direto aqui dos estúdios da Causa Operária TV. Antes eu queria fazer uma indicação de leitura para os companheiros que estão assistindo a mais esse Usuela, conversa sobre cultura. Primeiro é que vocês entrem aí todos os dias no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Lá você encontra a nossa editoria de cultura com atualizações diárias aí, com matérias e notícias e especiais sobre o tema aí da cultura, da arte. Então, sempre dê uma bisbilhotada lá na nossa editoria de cultura do DCO, causaoperaria.org.br. Né? Segundo, também para você acompanhar todos os dias as charges, as artes dos nossos, da pessoa que contribui aí com o Diário Causa Operária, entre eles o J. Camelo, com suas charges, e também com a seção Colchão e Coxinha, que é semanal também, sempre uma charge semanal, no mínimo, do J. Camelo, lá no DCO. E por último, também acompanhar o segundo caderno do Jornal Causa Operária impresso, né, que é o caderno de Cultura, Teoria e História. E nessa edição 1104 do jornal, que é essa daqui, ó, que é essa edição aqui, contra o genocídio, exigir testes para toda a população, o segundo caderno do jornal Causa Operária vem com um especial, aqui tá meio ruim para você enxergar, melhorou um pouquinho, Henrik Ibsen e seu teatro revolucionário, uma matéria espetacular aqui sobre o teatro do Ibsen, um especial maravilhoso. Inclusive você encontra aí uma palestra do companheiro Afonso Teixeira sobre o Ibsen aqui na Causa Operária TV. Então fica aí o convite para você adquirir o jornal Causa Operária e ter acesso ao segundo caderno, que é o caderno de Cultura, História, Teoria. Também aqui a continuação do especial 150 anos do Lenin, com o texto Partido e Luta de Classes. Então adquira aí
o jornal Causa Operária impresso. Bom, começando aqui, esquentando nossos motores, hoje o nosso programa é polêmico e justamente eu queria começar fazendo uma polêmica aqui com um artigo da semana passada sobre um artigo de um colunista do UOL, né, da imprensa golpista aí, ligado à Folha de São Paulo e tudo mais. E gostaria de começar aí citando alguns trechos e eu vou pedir que daí para o Jota começar fazendo comentários aí sobre esse trecho que eu vou citar. Eu escrevi uma singela coluna no Diário Causa Operária, uma breve coluna comentando um pouco alguns aspectos aqui, breves aspectos dessa coluna do UOL. O colunista, chamado Léo Dias, ele diz o seguinte, que essas lives que estão acontecendo, em particular as lives que ocorreram na semana passada do Roberto Carlos e da dupla de sertanejo universitário Henrique e Juliano, que não é composta aqui nem por mim, nem por Juliano que teve aqui no Tição, a gente não tem nada a ver com isso. Ele diz que essas lives comprovariam que a MPB, na verdade, a real MPB mesmo, seriam essas duplas sertanejas. Por quê? Porque as lives tiveram muito acesso, etc e tal, e que, portanto, se o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e a Marisa Monte se juntassem para fazer uma live, eles não conseguiriam juntar nem perto do que juntaram essas lives aí, né? Então, por consequência, segundo ele, a lógica espetacular aí do colunista da imprensa burguesa, nem Caetano, nem Chico, nem Gil, nem Marisa Monte, no final das contas, nem ninguém desse time aí, poderiam ser chamados de MPB, que música popular mesmo seria o Henrique e o Juliano e todos aqueles que têm muitas visualizações em suas lives, né? Isso eu acho que seria o termômetro aí para você definir o que é MPB e o que não é, né? Bom, eu vou deixar por aqui, depois eu tenho mais comentários para fazer sobre essa polêmica. Eu vou ficar por aqui e passar para o Jota comentar, depois a gente vai batendo bola aqui. Jota, tem algum comentário sobre essa primeira consideração aqui do colunista da imprensa burguesa? Então, a MPB, música popular brasileira. As pessoas falam, bom, a música popular brasileira é tudo que se faz no Brasil. Não, não é isso. Não, a MPB não é isso. Embora o nome fala música popular brasileira, que é uma coisa genérica. Eu lembro na época de 70, o pessoal perguntava, você gosta de MPB ou Jovem Guarda? Você gosta de MPB ou Bossa Nova? Você gosta de MPB ou aquilo? Porque MPB sempre foi uma coisa muito específica, foi um movimento muito específico na música popular brasileira, né? Por exemplo, o MPB não é um gênero musical em si, né? A Bossa Nova é um gênero, porque ela cria um novo estilo, né, de se fazer música. A MPB não. A MPB é mais uma posição política de se fazer música. Ela surge no começo dos anos 60, no final da Bossa Nova. O Brasil estava uma turbulência política inacreditável, né? E você tinha a Bossa Nova acabando, né? E muita gente fala que a sigla MPB surge dos movimentos estudantis, né? Que naquela época estavam muito politizados, né? Estavam em efervescência, né? E eu lembro na época que MPB soava muito igual a um partido político, Movimento Popular Brasileiro. Era assim, você tinha o PMDB, né, e a Arena. Então o MPB era quase como se fosse um partido político, né? Uma sigla de um partido político, né? Movimento Popular Brasileiro. E surge nos movimentos estudantis, né, extremamente politizados. A ideia original da MPB era um movimento nacionalista, de valorização da cultura brasileira, né? Naquela época se percebia muito uma tendência do imperialismo cultural começar a invadir as rádios, a televisão, né?
E esse movimento foi um movimento contra, de valorização da música e da cultura brasileira, né? Então a MPB daquela época, ela misturava, fazia uma mistura de tudo que era, toda a tradição musical brasileira, bossa nova, chorinho, samba, baião, né? Todas as tendências musicais brasileiras, folclóricas, se juntava na tal MPB, né? Que não era mais bossa nova. A turma da bossa nova passou para a MPB. Quando eles perceberam que a bossa nova já não dava a resposta à situação política que estava o Brasil queria outro tipo de música que representasse aquela situação política caótica que o Brasil estava, né? Quando viram que a bossa nova não se prestava esse serviço, eles criaram essa MPB, né? Que era uma outra coisa, que era uma bandeira de defesa da nossa cultura, né? E isso é MPB. E daí surgem os compositores da MPB, né? Muitos da bossa nova, né? Outros não. Mas isso seria aí a tal MPB, né? Se quiser que eu falo mais, eu continuo. Posso ir Não, mais? eu acho que, só um comentário, eu acho que é por aí mesmo que eu queria chegar nesse primeiro ponto aqui da polêmica, porque de fato a MPB, ela não é um estilo nesse sentido, né? Uma nova maneira de fazer música, ela é mais um movimento que defendia aí, entre outras coisas, por exemplo, trazer as raízes da música brasileira, né, da música popular brasileira, né? Quer dizer, ela era um movimento específico. Na medida em que mostra aqui que a imprensa, que o colunista aqui da imprensa golpista, ele na verdade ele nem sabe do que ele está falando, né? Quando ele diz que o sertanejo universitário é MPB e o Chico Buarque não é como se ele estivesse tirando o Chico Buarque, que é um dos principais nomes desse movimento, que é a MPB, e colocando uma dupla que, na verdade, não tem nada a ver com esse movimento, né? É uma coisa totalmente infundada. MPB não é, nesse sentido, não é quem é mais popular, no sentido de ter mais acessos, vender mais discos ou ter mais visualizações, mas é um movimento musical, um movimento cultural específico, né, conforme você falou. E mais ainda também, mesmo se você levasse, já introduzindo também um outro aspecto, mesmo se você levar do ponto de vista de quem vende mais ou menos discos, tem mais ou menos visualizações, ser popular não significa isso daí, né? Você pode fazer música popular, né, numa roda de samba, né, numa favela, né, em que só aquelas pessoas daquela comunidade conhecem o seu samba e você está fazendo música popular também, né? Quer dizer, o que no final das contas, o que é interessante da gente ver, o que ele está defendendo mesmo é que aquilo que os grandes monopólios, que têm poder sobre o que é divulgado, que têm poder sobre o que é difundido nas rádios, né, que investem em propaganda comercial sobre determinados estilos musicais para obter lucro disso daí, etc. e tal, ele está dizendo que os monopólios querem que seja popular, né? E o que os monopólios não querem não é popular, é isso que ele está dizendo. Ele está defendendo aqui, na verdade, a posição econômica, não, é uma posição econômica determinada, né, Jota? E também ele se apropriou da sigla, né? Se apropriou do MPB e criou uma coisa nova, né? Porque é uma luta de palavras. O problema que ele está fazendo é uma luta de palavras, é um problema linguístico, né? Se você pegar o popular, o que é o popular? O popular surge em relação a alguma coisa, em relação ao erudito, né? Então você falava, olha, tem a música erudita, que é a música de academia, de pessoas que conhecem, que estudam a música e fazem uma música erudita, e a música popular, que é a música do povo que não vem da academia, né? Esse conceito hoje em dia já se desfacelou completamente, né? Você pega Villa-Lobos não veio de academia, embora tenha estudado um pouquinho a academia, ele não é um compositor acadêmico, um músico, ele é um autodidata, um erudito autodidata. Egberto Gismonti, que tipo de música ele faz? Popular ou erudito? Hoje em dia, não sei, Hermeto Pascoal, que tipo de música ele faz? Popular ou erudito? Esse conceito já se transformou completamente. O jazz, você vai falar que o jazz é popular? A música popular? Não. Ou é música erudita? Não se sabe, né?
Então, esses conceitos são conceitos vagos, bobos, né? Exatamente, concordo. Bom, para continuar aqui, que eu acho que é o mais venenoso da coluna aqui da imprensa golpista, e que é bem comum até na imprensa golpista. Eu notei isso daí também no veneno que eles soltam contra o futebol brasileiro, né? Contra os jogadores brasileiros, etc e tal, que é eles jogam um veneno esquerdista para tentar enganar o leitor, né? Então eles vêm e falam assim: a CBF é corrupta, não dá para apoiar o futebol brasileiro. O Neymar é um péssimo jogador porque ele é um cara que é mau caráter, né? O Pelé não merece respeito porque ele não lutou, ele não reconhecia que ele era negro, né? Esse tipo de coisa, independentemente até de entrar no mérito se essas acusações são verdadeiras ou falsas, mas eles jogam uma acusação que parece ser até meio esquerdista, né, tudo mais, para atacar um aspecto para atacar aquilo que eles querem atacar. Eles faziam isso também no golpe, né? Essa Dilma Rousseff é impopular, essa Dilma Rousseff é corrupta, é impopular, ela fez os ajustes fiscais, portanto precisa ser derrubada, etc. E tal, esse tipo de coisa, né? E aqui ele usa também desse veneno que eu achei interessante. Não é porque o cara está escrevendo para um jornal, UOL, Folha de São Paulo, um jornal burguês, golpista, né? Que responde aí aos interesses, é um dos principais jornais do grande monopólio da imprensa no Brasil, que responde aos interesses aí dos grandes capitalistas, banqueiros, etc. e tal. E ele vem e fala o seguinte, que uma das coisas que o Henrique Juliano seria MPB, entre aspas, e o Chico Buarque, Gilberto Gil, etc., não seria, é que esses últimos, na verdade, seriam de elite. Eles cantariam aí apenas para a elite, né? Deixa eu ver se eu pego uma citação dele aqui. Eu estou olhando de lado aqui, pessoal, porque eu estou olhando no computador, tá? Não é porque eu sou maluco, não. Deixa eu ver se eu pego aqui uma citação dele aqui para exemplificar esse problema. Aqui, ó. Desculpem, mas a Zona Sul do Rio não representa o verdadeiro Brasil e as pessoas precisam parar de dizer que Chico Buarque é MPB, porque não é. Ele representa a elite da elite da elite. Ele é clássico. O que você acha disso, Jota? É aquele problema, né? Você pega o pessoal da Bossa Nova, né? Se você pega o pessoal da Bossa Nova, logicamente o pessoal da Bossa Nova é tudo de classe média, né? Classe média do Rio, isso é verdadeiro. O Chico Buarque vem dessa classe média. A música que eles fazem não pode se considerar de elite, porque eles vão procurar a música que eles construíram e das raízes da música popular brasileira. Vem de Noel Rosa, de Chorinho, da coisa mais popular do carnaval, do samba, da música negra, né? Eles vão resgatar tudo isso que era considerado naquela época pela classe média, que era considerado lixo, né? A classe média considerava samba, todos os movimentos negros como um lixo, como uma porcaria. E eles vão, essa turminha da classe, que realmente era da classe média do Rio, eles vão resgatar essa música popular brasileira do povo, né, e mostrar, olha, isso aqui tem um valor inacreditável, e construir a música deles em cima disso, né. Eu não acho que isso é uma posição de elite, né, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, esses compositores da Bossa Nova e do MPB, eles lutaram contra a elite brasileira, né? Eles impuseram o samba e as manifestações populares nos festivais, né? Eles colocaram isso em jogo, né? Muito pelo contrário, eles lutaram contra ele. Foi uma luta contra as elites, né? Tanto que nem aquele samba, né, do famoso samba da Madame, né? Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Era uma posição da época, né? O samba não é uma porcaria. E esse pessoal fez o contrário. Eles
valorizaram esse expoente do povo, né? Vinícius de Moraes, você pega um poeta como Vinícius de Moraes. No Brasil você tem uma coisa interessantíssima, porque se você procurar no mundo inteiro um grande poeta, como Pablo Neruda, um grande poeta inglês, eles jamais se misturavam com as classes populares, eles eram elite. E Vinícius de Moraes também era um grande. Todo mundo conhece o Vinícius como um sambista, né? Mas ele era um grande poeta anteriormente, antes disso, né? Um dos maiores poetas da língua portuguesa. Era considerado um poeta de elite, né? E ele foi procurar nas raízes populares, no samba, a inspiração para suas músicas, né? Você vê que coisa completamente diferente, né? Claro, ele era uma pessoa de classe média, que vinha de uma classe média do Rio, mas foi procurar nas raízes populares a razão da sua música, tanto que ele começou a ser chamado de poetinha, né? Para desprezar isso, foi uma expressão de desprezo a ele, poetinha, né? E ele não gostava muito dessa expressão, né? Eu assisti 2 shows do Vinícius que ele não gostava, ele falava, você não gosta dessa coisa de poetinha. Eu falei, eu estudei muito poesia, a vida inteira eu estudei poesia, e essa é uma expressão pejorativa, que ele não gostava muito. Tanto que naquele samba de homenagem ao Vinícius que o Chico e o Toquinho fazem, eles escolhem poeta, poetinha, camarada, que faz uma brincadeira com ele, né? Tem essa coisa. Mas essas pessoas inverteram completamente os valores, né? A MPB não é uma música de elite, muito pelo contrário. E por fim também é bom lembrar, né, que essa mesma imprensa aqui para a qual esse colunista escreve é a imprensa que ataca o Chico Buarque pelas posições políticas do Chico Buarque, né? E aí a gente teria que acreditar também que se o Chico é da elite, da elite, da elite, como é que fica então, né? Porque o Chico Buarque é atacado por essa elite, da elite, da elite, justamente por ter ficado contra o golpe de Estado, né? Por ter uma posição de esquerda a vida toda, etc e tal. Fica meio estranho, né? Fica meio um pouco complicado aqui, né, Jota? Tem a famosa peça do Chico Buarque que foi invadida, né? A Roda Viva, né? Tinha uma peça Roda Viva que foi invadida, espancaram os atores, né? Não, tem uma coisa assim. Tem uma história interessante que dizem que foi por engano, né? Que essa peça foi invadida por engano. Ele ficou sabendo através de alguns militares que a intenção era invadir uma peça que eu não lembro o nome qual era, que tinha uma cena na peça um soldado fazia fezes, tirava o capacete e fazia fezes no capacete, né, aquela coisa assim, uma cena assim. Então eles queriam invadir essa peça, e como essa peça está fechada, invadiram o Roda Viva, né? O Chico Buarque foi sempre massacrado pela ditadura e pela elite brasileira. Não faz sentido isso aí. É isso mesmo. Bom, eu queria aprofundar a discussão também, Jota, com eu acho que por trás dessa concepção está justamente não, por trás, né? Na verdade, é uma coisa que eu queria comentar. Essa questão aí das lives dos artistas, né? Elas viraram meio que uma moda já, né? Nós temos várias lives, etc e tal. Começou, eu acho, eu não posso estar errado, mas começou com os próprios artistas aí, independentes se virando aí nas redes sociais, mostrando alguma coisinha, etc e tal, e logo os grandes monopólios da comunicação perceberam nisso daí uma oportunidade de continuar ganhando muito dinheiro, né? E aí eles começaram a organizar a própria Rede Globo, né, as rádios poderosas e tudo mais, começaram a organizar essas lives com os artistas famosos, né? E aí virou, no final das contas, essas lives, elas viraram aí uma maneira dessas grandes produtoras, das grandes redes de comunicação, dos monopólios, etc e tal, continuar em vantagem sobre os artistas independentes, né? Então, você tem aí uma situação que é uma crise grande por conta dessa pandemia do coronavírus, uma dificuldade enorme por parte dos artistas que estão parados, né? Você tem aí, só na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de profissionais que vivem
exclusivamente da arte e da cultura. 1,5 milhão só na cidade de São Paulo, né? E estão todos aí numa situação complicada, porque não tem peças teatrais, não tem estreia no cinema, não tem show, não tem bar com apresentações musicais, não tem nada disso, né? Não tem exposições, então todo mundo, tanto os artistas como aqueles que vivem em torno do trabalho com a arte, estão passando, como diz a linguagem popular, um perrengue, né? Mas as grandes produtoras aí viram nessas lives uma maneira de continuar ganhando muito dinheiro, né? Então, por trás dessa posição aí do nosso colunista aí da Folha de São Paulo, do UOL, tem, na verdade, que eles encontraram aí mais um quinhão aí para ganhar um dinheiro, para fazer propaganda. Eu vi até uma polêmica aí que numa dessas lives aí, se não me engano, do Gustavo Lima, do sertanejo Gustavo Lima, a Ambev foi notificada aí por fazer propaganda de cerveja na live, né? O que tudo bem, sem entrar no mérito aqui da besteira que é essas censuras e tudo mais, mas pra você ver, né? Os monopólios estão apostando alto nessas lives porque, no final das contas, quem tem dinheiro, né, continua ganhando e continua ganhando mais mesmo com a crise. E quem não tem, ganha cada vez menos com a crise. É assim que funciona na sociedade capitalista, e no caso da arte tem funcionado assim também, né? Então você tem uma crise enorme, mas as grandes produtoras, a grande indústria, né, ligada aí ao entretenimento, etc e tal, tá ganhando dinheiro aí, né, com essas lives aí, né, Jota? Então, se você, por exemplo, analisar a letra da música Roda Viva, porque muita gente não entende essa letra é exatamente sobre esse assunto, sobre a grande mídia promovendo uma música oficial, né, que é a Roda Viva, e os sambistas, os grandes expoentes da música brasileira, que são os sambistas, assim, totalmente deixados de lado. A peça Roda Viva é sobre isso, a música Roda Viva é exatamente sobre isso. E você vê esse problema ainda até hoje, né? Até hoje isso aí vai. O Chico Buarque, por exemplo, talvez um dos maiores compositores que o Brasil já produziu, nos anos 70, você não escutava ele em lugar nenhum, nem na televisão, em rádio, nada dele era totalmente ignorado. Se eu pegar para uma pessoa de hoje e mostrar a lista de cantores e compositores que faziam um sucesso estrondoso nos anos 70 no Brasil, as pessoas não vão acreditar, que ninguém conhece quem são essas pessoas. Né? Ninguém conhece. Né? As pessoas que apareciam na televisão todos os dias cantando, sucesso, vendagem de discos, ninguém mais conhece a pessoa, porque eles eram promovidos, eles eram a música oficial aceita pela ditadura, né, permitida pela ditadura. Ninguém mais ouve falar nessas pessoas. A ditadura, você vê que coisa interessante, só pessoas da minha época vão conhecer isso aí. Eles promoveram uma moça, uma loirinha, claro, tem que ser loirinha, né? Que ela canta, ninguém mais sabe o nome dela. Ela cantava uma música, porque houve aquela oh meu Deus, como é que é? Aquele sequestro do embaixador americano, né? E em resposta, a ditadura lançou uma música com essa loirinha cantando assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Essa música explodiu no Brasil. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Ele reduzia aquela coisa do movimento de esquerda a uma rebeldia, porque eles não eram amados. Essa era a mensagem da ditadura, né, na televisão. Passava todo dia na televisão, era rádio, televisão, essa musiquinha, né, porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, tentando mostrar que a rebeldia é porque eles são pessoas mal amadas. Né? E essa música era promovida. Né? E quem conhece essa moça hoje? Quem conhece essa música? Ninguém. E o estrondoso sucesso que fez na época foi impressionante. Quem viveu, viu isso aí. Né? Então você tem o mesmo fenômeno hoje em dia. Daqui a 50 anos, você perguntar para uma galera, olha, quem foi, não sei quem faz sucesso hoje, quem foi Chitãozinho, Xarope, não tem a menor ideia. Não é, daqui a 50 anos, esse pessoal vai sumir do mapa. Como nos anos 60, 70, eles sumiram do mapa.
A música que vai ficar é a música que o povo elege, né? O samba, a música que tem a ver com a nossa tradição. O resto vai sumir. Isso eu tenho certeza, né? Exatamente, eu também tenho certeza que os que estão agora no topo, daqui a uns anos ninguém vai saber mais quem são. É um negócio descartável, né? Bom, Jota, vamos tocar um pouco para frente aqui no nosso tema, já que a gente falou de Chico Buarque, rapidamente duas notícias aí sobre o Chico Buarque, rapidamente. Primeiro, hoje, ou melhor, foi ontem, deixa eu ver rapidinho aqui que dia que foi para dar a notícia certa, senão é sacanagem com o nosso telespectador. O Chico Buarque, ele recebeu, né, o prêmio Camões, né, e isso foi já no ano passado, e ele, logicamente, por conta dessa questão da pandemia, não teve nenhuma cerimônia, que estava marcado para o dia 25 de abril, não teve nenhuma cerimônia para entrega do prêmio, como normalmente deveria ter, né? E aí o Chico Buarque, ele mandou um texto, uma carta, né, de agradecimento, que falava o seguinte: nesta tarde deixarei cravos vermelhos na janela e cantarei em voz alta e clara Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, disse Chico Buarque em um vídeo que circula nas plataformas digitais. Ele ainda disse o seguinte... Bom, aí ele agradeceu aí o prêmio, né? E aproveitou também para criticar o governo brasileiro do Bolsonaro. E outra coisa relacionada ao Chico Buarque, que fez o aniversário de 50 anos da música Apesar de Você, que dizem que é a única música abertamente política do Chico Buarque, né? E que, por incrível que pareça, apesar dele considerar como uma música a única abertamente política, a gente não sabe até que ponto, é aquelas histórias, né? O pessoal faz a música, não, essa aqui não é muito política, é mais um disfarce, blá blá blá. Mas essa daqui é o que é considerada assim, a mais abertamente política mesmo. E por incrível que pareça, ela foi liberada pela censura, né? Que não se deu conta de que estava sendo criticada. Completa 50 anos a música Apesar de Você. Sei que você tem comentários sobre isso daí, Jota. Então, Chico Buarque tem dezenas de músicas abertamente políticas, né? A Corda Amor, a Corda Amor descreve um cara que os militares bateram na porta dele de madrugada, que era comum, né, para levar o cara para a cadeia, né? Então ele está conversando com a esposa, olha, Acorda Amor, né, os caras estão aí para me pegar. Isso é abertamente político, né? Tem Cálice é abertamente político, né? Apesar de Você é uma música também abertamente, se tornou um hino porque tem um ritmo de samba, aquela coisa toda, né? Mas essa música foi criada porque ele estava na Itália, voltou ao Brasil, né? Disseram para ele que a coisa estava bem aqui e não estava, né? Ele ficou um tempo aqui e lançou esse um compactozinho, e tocou na rádio, fez um sucesso de rádio e imediatamente, e não sei como passou isso aí na censura, né? Acho que eles não perceberam, na censura não ligava Lé com Cré às vezes, né? E explodiu nas rádios, daí imediatamente eles cortaram, censuraram o disco, foi proibido, acho que até invadiram a gravadora, uma coisa assim, né? E a música ficou muito tempo sem poder tocar, né? Eu lembro que existia muito na época a cassete, né? Aquelas fitas cassetes com a música dele, assim, que a pessoa fazia uma cópia, e ia passando de mão em mão para a gente escutar, né? Mas eu não podia escutar essa música, né? E tem um fato interessante da Clara Nunes ter gravado isso aí, né? Ela disse que achava que era a letra era sobre uma briga de casais. Acho que é desculpa dela, porque não é possível que a pessoa confunda aquilo com disputa de casal, né? Com uma coisa assim. E coitada, ela foi obrigada a gravar o hino do exército, o hino da Olimpíada dos Exércitos, e cantar isso. Ela foi obrigada a fazer alguma coisa pela ditadura por ter gravado essa música, né? Foi interessante isso aí, né? Mas é uma música forte até hoje, né?
Ô, Jota, agora aqui eu vou levantar uma tese. Eu acho que o cara, o censor que deixou passar a música, ele não entendeu, né? Não sacou. Ele devia ter alguma ligação aí de parentesco com o Bolsonaro, né? Com os Bolsonaro. Com certeza, né? Alguma relação aí. Então ele teve dificuldade de entender, né, o que se tratava. Talvez ele não sabia ler direito, alguma coisa assim, né? Os compositores da época, muita gente, já vi entrevista com muito artista, cineasta, eles falavam o seguinte, que esses censores eram um pessoal de escritório que trabalhava lá no exército, no escritório, o pessoal, assim, sabe, funcionário, que não era ligado à literatura, não era um contador, era um, sei lá, alguma coisa assim, e pegava esse sujeito e falava assim, ó, vai ler uma música, ler uma letra de música e ver se encontra alguma coisa, e não era da área. Então, eles não sabiam, eles, sabe, se embananavam com interpretações, né? Era uma coisa incrível. Os compositores contam histórias assim impressionantes sobre essas pessoas, né? Quem que fala isso? Eu acho que é não sei que cineasta brasileiro que o censor sentava na cadeira do filme para olhar o filme junto com ele para ver a cena que ia ser cortada, né? E ele falava que na hora que a cena perigosa ia passar, ele pedia um cigarro para o censor ia pegar o cigarro, acendia o cigarro, quando o cara olhava a cena já tinha passado. Eles faziam coisas assim absurdas para passar as coisas. O Chico Buarque colocou outro nome, né? Não sei o que lá, da Adelaide, Jorginho da Adelaide, para passar uma música dele. Aquela música Puxa, qual foi? Que colocaram no meio do disco do Agnaldo Timóteo. Não sei que. Sim, foi o Pesadelo. Não sei se conhece essa música. O muro separa uma ponte única. É uma música muito forte contra a ditadura. Disseram que passaram essa música, colocaram essa música no meio do disco do Agnaldo Timóteo. Então o censor falou: Agnaldo Timóteo, pum, mandou, né? Dispensou tudo já, né? Legalizou tudo e passou a música no meio. Eles faziam coisas assim para passar a música, assim, coisas absurdas com esses censores, né? Eles não eram da área, coitados, né? Bom, e aí nós temos uma notícia que é só aqui para a gente não perder a piada, né? Uma série mexicana da Netflix chamada La Casa de las Flores, uma de suas cenas aí que foi ao ar na última quinta-feira, dia 23, apareceu aí mostrando que o Bolsonaro é sinônimo de burro. Transformaram, já parece que universalizou aí no mundo todo que a palavra Bolsonaro já virou sinônimo de gente ignorante e burro. Aqui no Brasil, muitos gostam de chamar jumento, né? E é um diálogo, uma cena que a pessoa fala: você é burro? Você é do Alabama? Seu sobrenome é Bolsonaro ou o quê? Né? E aí vem com a legenda, inclusive, aqui para quem assistir aqui no Brasil, tem a legenda lá da maneira como está sendo dito, mesmo porque não teria como disfarçar uma fala dessa, colocar outra legenda, seria meio ridículo, né? Mas Bolsonaro aí fazendo, né? Quem sabe daqui a alguns anos, né, no mundo todo haverá uma expressão unificada aí, Bolsonaro, né? Tu vai chegar em qualquer país do mundo que você chamar o outro de Bolsonaro, o pessoal vai ficar ofendido. De repente vai ser uma linguagem comum aí em todos os países do mundo, né, Jota? Eu lembro olha, isso é verdade, isso é verdade. A primeira edição do Dicionário Aurélio, primeira edição, eu comprei a primeira edição do Dicionário Aurélio, tinha o verbo malufar. Malufar, que era afanar, roubar. Vinha como verbo malufar, é verdade. E primeira edição, eu tinha essa primeira edição, né? Eu vinha como verbo malufar. Porque era muito comum nos jornais da época, malufar. Você malufou aí, tá malufando aí. Né? E o Maluf processou a editora e na segunda edição tiveram que tirar esse verbo, malufar. Isso é comum.
Né? Bolsonaro vai se tornar sinônimo de idiotice, burrice, com certeza. O mundo inteiro, não é só no Brasil, o mundo inteiro está falando isso aí. Né? No filme, né? Vai se tornar uma coisa comum. Né? Na Alemanha já se fizeram um montão de piada com ele na televisão. Que nem o Trump, né? Virou piada internacional. Bom, antes da gente partir para o encerramento do programa e mostrar algumas charges do Jota, eu queria dar boa noite aqui para Paulo Falcão, Arthur Freitas, Carlos Adustos, Corinto Martins, Clarete Arias, Twinzinho Tosi, Francisco Tadeu, grande Chicão da Vai Vai, William Henrique, Márcia Souza, aí quem está aqui também no nosso chat, Renato Dias, meu parceiro de programa aqui, como ele gosta de falar, falando aqui, ó, Henrique Juliano ou Carlos Lira. Henrique Juliano é mais popular, né, pô? Ele falou. Um abraço aí pro Renato, nosso Congo Diva. Que mais aqui? Irma Lula Jazewski, Felipe Jans. Bom, o Chicão da Vai Vai fala que outro dia eu ouvi em algum lugar que o Olavo de Carvalho, que ele chama de outra coisa, Olavo do caralho, prega que música popular não é arte. É mais ou menos um vagido. Cada papo escroto. Também aqui, o Renato Dias pede uma live do Henrique e Juliano do PCO. A gente pode fazer no Zona do Agrião, a gente sempre faz uma live, eu e o Juliano, né? Aqui também Vera Mendes, também boa noite. Quem mais? Estúdio M5. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado a todo mundo que participou do Zoela. Vamos passar algumas charges aí do Jota. Pode passar, produção, pra gente terminar. Essa aí, gado na encruzilhada, Jota. Se Moro diz a verdade, Bolsonaro é bandido. Se é mentiroso, Lula é inocente. O mito 2022 na camisa traumatizou o pobre coitado aqui do... Os bolsonaristas agora estão enrascados. Fica com o Moro ou com o Bolsonaro, né? Se ficar com o Moro, o Bolsonaro é um bandido. Se ficar com o Bolsonaro, o Lula é inocente, pô. Então os caras estão essa hora, né? Coitado do Bolsonaro, né? Coitado deles. Acho que eles estão um pouco... Eu acho que o Moro não tem chance como político. Ele não tem chance. Eu não acredito que ele não consiga fazer nada. Coitado, ele é pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro, pelo menos, é um político de 30 anos lá, já é uma raposa velha, né? E sabe, conhece a política. O Moro, não, coitado, o Moro mal consegue falar direito, né? Com aquela voz dele. Vão ter que fazer uma operação no Moro para engrossar a voz do cara, porque vai ser uma humilhação pública se ele participar de um debate, né? Ele vai ter que inventar outra facada fake para sair do debate, porque não tem chance, não é possível. Produção. Aí está. Pai, a gente é pobre? Não sei, ainda estão analisando. Sabe, muito boa, né? Sobre o auxílio emergencial aí do... Você vê que coisa, né? Quem está conseguindo tirar esse dinheiro é quem tem conta em banco, quem está com o CPF organizado, né? Quer dizer, não é o pobre. O pobre não tem nunca viu banco, nem sabe que banco existe, né? E CPF não deve nem ter, coitado. O pobre não viu esse dinheiro, não vai ver. E mesmo a classe média, o pobre remediado, não está vendo a cor desse dinheiro. Ninguém está vendo a cor desse dinheiro. Está lá em análise ou recusado, né? Não aconteceu nada, né? Estão analisando ainda, né? Analisando se o cara é pobre. Olha só que coisa. Né? Aí, Rainha Louca. Trabalhei duro para destruir a saúde pública e o vírus é que leva a fama. Essa é boa também demais. Acho que começaram a chamar o Bolsonaro de Rainha da Inglaterra, né? Virou Rainha da Inglaterra, ele não manda mais nada, quem manda é o Maia, outras pessoas lá. Né? Se for Rainha da Inglaterra, é uma rainha louca, né? É uma completamente maluca essa né? Essa daí, Síndrome de Estocolmo. Ontem o Witzel me trouxe água, que fofo. E o Dória me fez cafuné. Acho que me apaixonei. É os esquerdistas aí que não aprendem a parar de elogiar a direita golpista, né?
Então, é a síndrome de Estocolmo, né? O Bolsonaro é uma coisa tão medonha que eles se agarram ao Dória, ao Witzel. Impressionante, o Witzel. O cara é responsável pela morte de 6 crianças. 6 crianças. O Nassif entrou com processo de genocídio contra ele, né? Muita gente. Esse cara sair da polícia, ele vai ser, ele sair da política, ele vai ser processado pelo, sei lá, um tribunal de Haia por genocídio. O cara é um criminoso, assim, sabe, um genocida. Como é que a esquerda vai começar a elogiar um sujeito desse, né? É inacreditável, né? Dória, então, poxa, será que ninguém se lembra da ração que ele queria dar para a criança, né? Último. Disputa de poder, juiz ladrão, miliciano, agente da CIA, e a rachadinha, e os grampos, e a Marielle, e o Telegram, e o Queiroz, e o Tacla Duran, e a facada fake. Pega o sabão, pega você primeiro. Aí, hein? O pessoal, quando eu publiquei isso aí, o pessoal começou a listar outros crimes que estavam faltando. Faltou isso, faltou aquilo. Eu falei, não dá. Se eu colocar todos os delitos e crimes que os dois cometeram, ia sair fora do desenho. Não tinha desenho, eu tinha que pegar, escolher um ou outro, né? Porque a lista é enorme, né? Então eles começando a xingar o outro, miliciano, não sei o que lá, né? E vão revelando, um vai revelando o crime do outro, né? Impressionante. O Moro revela o crime do Bolsonaro, o Bolsonaro revela o crime do Moro, e assim vai, segue a vida, né? É impressionante. Né? E o pessoal que fala, terminar com a corrupção, aquela coisa, tem uma corrupção, que isso, gente? O festival de crime e corrupção nesses 4 últimos anos foi inacreditável. E ninguém, assim, nada, né? Nada. Bom, com isso a gente termina mais esse Usuela, Jota. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado também aos companheiros que nos assistiram. Até o Bessard aqui mandou um último boa noite pra gente. Dá uma boa noite pra ele também. E é isso, pessoal. Semana que vem, agora todas as terças-feiras, às 19 horas, logo depois do Tição, a gente tem o Usuela. E completando aí a super terça da Causa Operária TV, com 10 horas de programação aqui no seu canal. E eu estarei daqui a pouquinho aqui com vocês no resumo do dia, como toda terça-feira estou aqui fazendo o resumo do dia no lugar do companheiro Antônio Carlos. Então é isso, muito obrigado, muito boa noite, até mais, Jota, volte sempre, e a gente se vê no próximo Zuela, terça-feira, e a gente se vê agora daqui a pouquinho no resumo do dia. Até mais, pessoal. Fenomenal.